Olá, meus queridos alunos e alunas de Programação Orientada a Objetos, sejam bem-vindos a mais uma aula nossa, Encontro Síncrono, segundo encontro, primeira semana, que maravilha! No encontro de hoje, tínhamos 2 objetivos, eu acabei de adicionar um terceiro. Objetivo 1, mostrar para vocês todos os projetos finais, detalhar, falar o que eu estou esperando de vocês e mostrar os requisitos de cada um dos projetos. Objetivo 2, fazer o sorteio, alocar vocês em equipes e as equipes em projetos. E agora acabei de criar um objetivo 3, que é descobrirmos como tentar acessar o meeting da nossa aula pelo e-mail que está marcado na agenda. Assim vocês não precisarão pedir permissão e eu não preciso ficar parando a aula como agora que eu vi barulho de permissão. Ó, vocês vão ver, tem gente pedindo permissão. Ó. Vamos lá, vamos ver ó, agora. Ó. Projetos finais de vocês, pessoal, para vocês não ficarem ansiosos. Nesse semestre eu já vou começar falando dos projetos finais, já vamos fazer um sorteio, durante o sorteio, vou pincelar um pouquinho de Java para vocês terem o primeiro contato com a linguagem, mas somente esse fim de semana é que eu vou começar, de fato, a liberar os vídeos do conteúdo de Java em si. Para vocês começarem a sentir o gostinho, no trabalho de vocês, eu vou cobrar que vocês utilizem vários elementos de orientação a objetos. Por exemplo, herança, polimorfismo, encapsulamento, exceção, interfaces, classes abstratas. E aí tem as opções. Quem não está cursando o banco de dados, eu vou deixar persistir dados em arquivos. Quem não está cursando, nem cursou banco de dados. Para vocês que são alunos da disciplina de banco de dados ou que já fizeram banco de dados, vão precisar persistir em banco de dados. Eu vou flexibilizar essa questão da persistência, porque eventualmente pode ter algum aluno que não fez banco de dados e nem está cursando. Além disso, vocês precisarão implementar uma interface gráfica, criar login e elaborar o diagrama de classes. O projeto vai ser enviado sempre via GitHub, então muitas vezes vocês vão me perguntar, quando estiver na véspera de entrega de algum código, professor, como é que eu envio? Copia só o código do seu GitHub, o código do projeto do GitHub, de tal sorte que eu possa fazer um clone, copia no TXT e manda somente o TXT. Quando eu fizer a videoaula sobre GitHub, eu vou ensinar vocês também a clonarem os projetos. Para ficar bem organizado e para vocês não perderem as versões, a clonarem não, a fazer um branch. Eu vou pedir para vocês fazerem branches para cada versão. Assim vocês ficam com a versão mais velha e vão sempre evoluindo por meio dos branches. Fica mais fácil também de eu conseguir corrigir, vai ficar bem legal. Primeiro projeto é uma locadora de livros e vinil. Todos os projetos eu começo com um contexto fictício, oriundo da imaginação mais louca de minha mente que não consegue ficar parada. E aí, no exemplo aqui dos vinis e livros, ó, Senhor Dudu é um leitor ávido e também apaixonado por música. Consequentemente, passou sua vida colecionando livros e discos de vinil. Este ano, o Senhor Dudu resolveu compartilhar sua coleção por meio de aluguel, pois além de contribuir com a divulgação de um esplendoroso material cultural, aproveitará a oportunidade para faturar um dinheirinho extra. Portanto, sua missão é desenvolver um software que auxilie a gerenciar o negócio do Senhor Dudu. O software deve ser capaz de... E agora eu começo a descrever os requisitos. Requisito de software, quando vocês chegarem em engenharia de software, vocês vão aprender que o requisito ele tem que ser muito bem escrito, porque ele não pode ser ambíguo, ele tem que ser completo, ele tem que ser testável e uma série de coisas assim que vocês vão estudar em detalhes. Nessa disciplina de PO, eu procurei deixar os requisitos o mais simples possível para dar liberdade para vocês interpretarem os requisitos. De novo, em desenvolvimento real, pegando um modelo de requisitos real, interpretação é uma coisa que não deve ser feita. Agora, para o escopo dessa disciplina, que é a orientação a objetos, eu acho legal deixar vocês conseguirem interpretar algumas coisas e deixar a criatividade de vocês mais livre para que vocês façam programas um pouco mais complexos do que eu estou pedindo, por exemplo, e que depois vocês possam usar, de repente, vender aí para um vinho, não sei. Então, eu deixei os requisitos bem simples. Ainda assim,
A ideia é que a gente converse sobre esses requisitos ao longo do semestre. Então, sempre que surgir uma dúvida, vai lá no Discord, eu mando um e-mail. Gabriel, esse requisito aqui do sistema tal, eu fiquei na dúvida se eu faço assim ou assado. O ideal é isso. Eu quero que esses requisitos eles sejam também uma oportunidade da gente abrir um canal de conversa, certo? Mas para vocês entenderem aqui, o requisito do sistema de livros e vinil. Cadastrar, alterar ou deletar. Que coisas? Livros, discos e cliente. E eu ainda dou a dica, ó. Um livro, ele tem um título, autor, ele é de algum gênero, tem ano de lançamento, quantidade de páginas, quantidade de exemplares, que são os exemplares disponíveis para aluguel, valor do aluguel. Os discos têm título, nome da banda, estilo musical, quantidade de exemplares, valor, e os clientes têm esses dados aqui. Quem fizer esse sistema vai ter que implementar uma pesquisa. Eu posso pesquisar livros, eu posso pesquisar discos, ou eu posso pesquisar clientes. Os livros eu pesquiso por título, autor, gênero e ano. Os discos eu pesquiso por título, banda ou estilo. E os clientes por nome ou CPF. Eu vou registrar o aluguel e a devolução de livros e discos e eu vou gerar relatórios. Geralmente, principalmente com os alugados. Pessoal, quando vocês forem desenvolver esse sistema, eu gostaria muito que vocês lembrassem, vocês estudantes, acho que vocês estão entre ali 18 a X anos, mas o que eu quero dizer é que vocês já viram vários softwares por aí, já usaram vários sistemas de software, então vocês têm noção de olhar para esses requisitos e conseguir projetar um software razoável. Geralmente, se você tem alguma coisa relacionada com livros, geralmente você tem um menu de livros. E aí você vai no menu de livros, automaticamente o sistema já começa mostrando uma lista. Na lista você tem aquele lapisinho para alterar o sistema, ou tem a lixeirinha do lado para você deletar aquele livro que está na lista. Então lembrem dos sistemas que vocês já usaram e se baseiem neles. Claro, deixem a criatividade de vocês fluir, mas a criatividade ela não vem de um buraco negro. A criatividade ela é formada com base em experiências prévias. Portanto, usem essas experiências prévias para fazer sistemas usáveis. Tentem prestar muita atenção nos menus para não criar alguns menus que são confusos. Se coloquem no lugar do usuário. O segundo sistema é o sistema de uma oficina. A oficina ela é do Zezé. Zezé é dono de uma pequena oficina com 5 funcionários. Na verdade, 5 funcionários eu já acho até que é uma boa oficina, né? Nessa oficina, todos os dados são controlados em papel. Se alguém jogar uma bituca de cigarro, acabou com os dados do senhor Zezé. Entretanto, o senhor Zezé não tem mais espaço para colocar papel. Olha que maravilha. Portanto, ele quer se desfazer da papelada e passar a controlar as ocorrências da oficina de maneira mais eficiente via software. Dessa forma, sua missão é desenvolver um software que auxilie a gerenciar as oficinas do seu Zezé. O software deve ser capaz de... Aí tem uma lista de requisitos. Primeiro, cadastrar, alterar ou deletar clientes, automóveis, peças, serviços e orçamentos. Pesquisar automóveis, serviços e peças. Pesquisar orçamentos. Eu dou a dica aqui, o que é que eu quero pesquisar. Se eu vou pesquisar automóvel, eu posso pesquisar por placa ou por dono. Isso significa que quando eu for lá em automóveis, se eu digitar HWW0000, que é uma placa de carro, eu quero encontrar aquele carro. Ou se eu digitar Dudu da Silva, eu quero encontrar o carro que pertence ao Dudu da Silva. Lembrem de olhar para o sistema de vocês e ver se ele está cumprindo com tudo que está sendo pedido aqui. Uma das falhas mais comuns vocês começarem a desenvolver, sabem o que é o sistema, mas não observam aqui todas as pesquisas que precisam ser feitas. Por exemplo, todos os sistemas, pessoal, eles são mais ou menos equivalentes em termos de dificuldade, certo? O terceiro é o sistema de um supermercado. Olha o contexto. Senhor Pedrinho resolveu abrir um mercadinho ao lado de sua casa, lá no bairro Abolição 7, bem pertinho aqui. Como ele é bem organizado, antes de receber os primeiros produtos, já deseja ter o sistema informatizado para controlar o seu mercadinho. Portanto, sua missão é desenvolver um software
que auxilie a gerenciar os recursos do mercadinho do seu Pedrinho. O software deve ser capaz de cadastrar, alterar ou deletar itens e tipo. Estou dando a dica aqui do que você vai colocar. Pesquisar itens por código ou marca. Elaborar notas de venda. Vender e comprar itens. Ah, Gabriel, mas o mercado compra? Aí eu coloquei a observação. A compra de itens se refere à reposição do estoque. Possibilidade de cancelar produto na nota, possibilidade de trocar produto da nota. Apenas usuários do tipo gerente podem gerenciar os itens e tipos. Esse supermercado em si, eu estou dando explicitamente aqui as entidades, itens e tipos, mas ele tem mais entidades que vocês vão pescar aqui pelos requisitos. Gabriel, que são entidades? Vocês vão estudar lá em banco de dados, certo? Tá relacionado com a persistência de dados. E a professora de banco de dados, ela vai exigir que o sistema de vocês tenha pelo menos algumas tabelas, pelo menos algumas entidades. E está tudo por aqui. Algumas dessas em escuro eu já dou a dica que vão ser entidades importantes e tem também outras que vocês vão conseguir identificar aqui no meio dos requisitos. O quarto sistema é o sistema da editora, do senhor Paulão. O senhor Paulão é um grande empreendedor e resolveu diversificar seu business. Agora ele vai expandir sua livraria e criar como anexo uma editora. O senhor Paulão não quer misturar os dados de sistemas das duas empresas. Portanto, ele deseja ter um sistema de informação para gerenciar exclusivamente sua livraria. Dessa forma, sua missão é desenvolver um software que seja capaz de... Sua livraria não, viu? Já vi um errata aqui, galera. Ele quer gerenciar a informação da editora, certo? Depois eu vou alterar isso daqui. Dessa forma, sua missão é desenvolver um software que seja capaz de gerenciar os recursos da editora do seu Paulão. O software deve ser capaz de cadastrar, alterar e excluir autores, obras e avaliadores. Buscar obras e avaliadores e autores. Eu posso buscar obras de várias formas, avaliadores por obra ou por nome e autores por nome ou obra. Eu posso definir, alocar avaliadores para cada uma das obras. Eu posso avaliar as obras, aceita ou rejeitada, gerar relatório de obras avaliadas. Eu tenho... Geralmente, nesses sistemas, em alguns deles, na maioria, eu vou ter tipos de usuários que vão ter visões diferentes. Aqui eu tenho usuário do tipo gerente, que pode definir avaliadores para as obras, e eu tenho, por exemplo, usuários do tipo avaliadores, que vão avaliar obras. E tenho também usuários do tipo autores, que vão cadastrar obras. Esse sistema aqui, para quem não está entendendo mais ou menos o que é, não sabe como é que funciona, ele fica meio confuso. Mas é o seguinte, você tem que imaginar que uma editora, ela vai receber vários livros de vários autores que querem publicar naquela editora. Alguns livros são bons, outros não. A editora, ela não tem verba suficiente para publicar todos os livros que ela recebe. Então, ela precisa primeiro selecionar os livros que são os livros que ela considera bons e que ela vai publicar. Então, pensem no seguinte fluxo. Eu, enquanto autor, eu abro o site da editora, me cadastro como autor e mando o PDF lá do livro que eu escrevi. A editora vai receber o meu PDF e ela precisa ter avaliadores que vão trabalhar lendo esses livros que são enviados e vão dizer se esse livro vale a pena ser publicado, foi um livro aceito, ou você vai rejeitar essa obra. Você não vai gastar o dinheiro da editora para lançar essa obra. Aí um dos caras responsáveis aqui pela editora é o cara que vai, então, olhar as obras e vai alocar cada um dos avaliadores. Esse avaliador vai avaliar essa obra, esse vai avaliar essa obra e esse vai avaliar essa obra. O avaliador, ele entra no sistema da editora e ele vai ver as obras para ele avaliar. Aí ele vai ler a obra e diz sim ou não. Quinto sistema é o sistema escolar, que na verdade é um sistema de uma faculdade, né? O senhor Veitinho, ele possui uma faculdade e resolveu expandir e automatizar. Ele gerenciava tudo por meio de anotações. Sim, ele gerenciava por meio de anotações, é verdade. Agora que seu empreendimento está crescendo, o senhor Veitinho deseja ter um software para gerenciar o setor de ensino da sua faculdade. Dessa forma, sua missão é desenvolver um software que atenda às necessidades de Veitinho.
O software deve ser capaz de cadastrar, editar ou deletar alunos, professores, turmas e disciplinas, buscar alunos, professores e disciplinas por nome, buscar turmas por professor, buscar alunos por turma, mostrar disciplinas concluídas por aluno, ou seja, o histórico, finalizar uma disciplina, lançar as notas, frequência dos alunos e calcular a média. Observe que professores e alunos utilizam o sistema. Dessa forma, os alunos podem ver suas turmas, notas e frequência, enquanto os professores têm acesso às turmas e podem lançar as notas. Apenas o usuário do tipo gerente, que é o diretor da faculdade, vai poder realizar os cadastros de turmas e alocar turmas aos professores. Esse talvez ele seja o mais fácil de visualizar, porque vocês vão fazer um mini SIGA. Então, tá na dúvida do que fazer? Abre o SIGA. O sexto é o Sistema de Controle de Estoques de Equipamentos de Informática. Esse daqui, cara, é uma gambiarra grande, ó. Tem o comércio Minha Casa Tech, que funciona informalmente na casa do senhor Toinho e do seu primo canalense. Quem é cearense vai saber por que o primo é canalense. Os dois vendem equipamentos de informática e resolveram se informatizar. Dessa forma, sua missão vai ser desenvolver um software que gerencie os equipamentos da empresa. Agora sim, gerenciar mais ou menos, porque o negócio continua meio informal. O software deve ser capaz de cadastrar, alterar e editar equipamentos. Equipamentos, pode ser um computador, pode ser um notebook, pode ser um teclado, pode ser um monitor, são equipamentos comuns de informática. Os locais é que eles são meio loucos. O que é o local? Tem o senhor Toninho e tem o Toninho e o canalense. Eles armazenam os equipamentos na casa deles. Então, quando eu digo o local de um equipamento, primeiro o equipamento pode estar na casa do senhor Toninho ou na casa do canalense. Essa é a primeira localização. E depois ele pode estar em algum compartimento. Ele pode estar no banheiro da casa do senhor Toninho ou ele pode estar na cozinha da casa do canalense. Então, não pense em locais como uma coisa muito complexa, não. É a casa do cidadão e o compartimento da casa. Compartimentos comuns, banheiro, cozinha, sala, quarto e por aí vai. E tem o responsável. O responsável vai ser ou o Toninho, se estiver na casa dele, ou o canalense, se estiver na casa dele, ou pode ser, por exemplo, algum funcionário da empresa que eles contrataram que vai ficar responsável por aquele aparelho. E eu tenho os clientes também. Eu posso pesquisar equipamentos por nome, número de série, responsável e local. Posso elaborar nota de venda para permitir alteração ou cancelamento de venda, comprar e vender equipamentos e gerar os relatórios de venda. Muita gente, nos últimos anos, eu venho sempre alterando algumas pequenas coisas, tá? Mas esse daqui, a galera tinha trabalho para entender o que é o local. Mas já fica registrado aqui, tá gravado. Se você tiver na dúvida, me chama no Discord, eu rever essa gravação. Mas o local não tem segredo, é a casa do cara e o quarto da casa, o banheiro, o compartimento qualquer da casa. O sétimo é o sistema de gerenciamento de hospital. O médico Luiz, filho de uma proeminente família moçorense, acabou de se formar na faculdade ZAS e vai abrir um consultório médico. Além de investir em equipamentos, sua família deseja contar com um software capaz de controlar o agendamento de consultas clínicas. Dessa forma, sua missão é desenvolver esse software. O software deve ser capaz de cadastrar, editar ou excluir médicos, pacientes, consultas e prontuários. Pessoal, um sistema de gerenciamento hospitalar ele é bem complexo. Inclusive, eu tenho parceria com a galera de uma empresa que a gente está montando uma startup justamente com sistemas de gerenciamento hospitalar. Para esse trabalho, eu deixei muito simplificado, para ficar bem tranquilo para vocês. O prontuário, geralmente, a gente coloca um monte de informações. No prontuário de vocês, eu quero só que vocês coloquem a data de atendimento e as observações do médico. Então, é um campo para colocar a data e outro campo para texto comum, que o médico poderia colocar algo do tipo: o paciente chegou ao consultório se queixando de dores de cabeça, eu fiz o exame tal e o exame tal, eu peguei na cabeça dele, vi que não estava com febre e passei um dipirona, algo desse tipo, tá? Simplifica, não pensa em criar nada muito complexo. Talvez que seja um pouquinho mais elaborado, vai ser a parte do agendamento das consultas e pacientes, certo? As consultas, elas envolvem um paciente, claro,
um médico, claro, e um dia e um horário. Então, vocês vão precisar fazer algumas tabelas intermediárias aí de banco de dados para manipular essas coisas. Já estou dando as dicas. Vocês vão também buscar paciente por CPF ou nome, vão buscar médico por código ou nome, buscar consultas por médico, paciente ou por horário. As consultas podem ser marcadas ou canceladas e o sistema deve gerar também relatório com todas as consultas feitas por um médico no dado período. Apenas o usuário do tipo gerente pode realizar cadastros. Então, bem tranquilo também. O próximo eu acho bem legal é o sistema de geração de provas. O professor da disciplina de redes futuristas e história das redes, Dr. Elielcio da Silva. E aí o Elielcio, ele guarda no armário dele da UFES as provas dos últimos 12 anos das disciplinas. Cansado de elaborar provas diferentes todos os semestres, ele gostaria de ter um software capaz de armazenar as questões de prova e elaborar provas escolhendo aleatoriamente as questões cadastradas. Portanto, sua missão é desenvolver esse software. O software deve ser capaz de cadastrar, editar ou excluir disciplinas e questões. Observe que questões do tipo múltipla escolha devem armazenar as opções. E também, se é uma questão objetiva, você precisa armazenar o gabarito, né? Se for uma questão subjetiva, não necessariamente precisa colocar o gabarito na questão. Você pode fazer buscas por questões, e aí quando você vai buscar uma questão, você pode pegar uma questão de uma disciplina, eu quero questões de redes futuristas, ou eu quero questões, por exemplo, de história das redes. Eu posso pesquisar um certo assunto, por exemplo, eu quero pesquisar sobre questões de algoritmos de roteamento. Então, é um assunto. Ou por nível de dificuldade, eu quero só as questões difíceis. O sistema de vocês, ele vai criar provas com questões escolhidas de forma aleatória. O professor vai definir o número de questões e a quantidade de questões de cada nível. Por exemplo, ele pode definir que a prova terá 6 questões, são 3 questões fáceis, 2 questões de nível médio e uma questão de nível difícil. E aí o seu sistema vai lá pesquisar no banco de dados, ver todas as questões e escolher aleatoriamente, de acordo com esses critérios do professor, e montar uma prova. Depois da prova montada, o professor ainda pode olhar para ela e alterar. Não gostei dessa prova. E aí ele pode excluir alguma das questões que o sistema colocou aleatoriamente na prova ou acrescentar outras. O sistema 9 é o sistema de uma pizzaria. Durante a pandemia do Covid-19, senhor Michelangelo ficou impossibilitado de abrir sua pizzaria e resolveu recorrer aos alunos de computação da UFESA para auxiliá-lo no gerenciamento de suas vendas por telefone. Ele tem recebido tantos pedidos que as anotações em papel estão atrapalhando. Por isso, ele precisa de um software que permita o registro de pedidos de forma mais fácil e rápida. Dessa forma, sua missão é desenvolver esse software, que deve ser capaz de cadastrar, editar, visualizar e excluir clientes, tipos de pizza, adicionais, estoque e pedidos. Tipo de pizza seria algo do tipo marguerita, calabresa, 4 queijos. Adicionais, o cara de repente quer uma borda de catupiry ou quer borda de chocolate. Inclusive, eu dou uma excelente dica para vocês, que quem me deu foi um ex-professor da UFESA, Daniel Faustino, conhecido como o monstro da computação mossoroense, que nem é de Mossoró, mas enfim. E eu tinha o hábito de pedir a pizza salgada e depois pedir uma doce, que é menorzinha e tal. Pizza e aí ele me deu a grande doce, dica, né? de pedir a pizza salgada e pedir com borda recheada de chocolate, que aí você tem... Que já tem a parte salgada e a sobremesa depois, né? Não? E a sobremesa depois, ó. Fica a dica aí para vocês. Aí, estoque os pedidos. Você vai buscar pizza por cliente ou por tipo. Por cliente, se o cara já pediu, né? O cara tá lá com pedido, então você vai lá, Zezinho, aí vê a pizza que ele pediu. Ou por tipo, se eu quero pizza calabresa, você vai ver todo mundo que pediu essa pizza. Você pode pesquisar adicionais, você pode pesquisar pedidos, você vai gerar relatórios com todos os pedidos por período, por estado. O que é o estado, pessoal? Não é o estado Nordeste, Ceará, não. É se a pizza foi pedida, se está em entrega, né? Já foi para o cara lá, para o entregador, ou se a pizza ainda está sendo produzida.
Então, são esses estágios pelos quais uma pizza vai passar. E aí você vai marcar isso daí. Por pizza ou por cliente. Foco nos valores recebidos com as vendas e gastos para reposição de estoque. Então, você vai ter que... Eu não coloquei aqui explicitamente, mas com essa linha aqui você vai precisar observar que você precisa ter um campo também para marcar os gastos com reposição de estoque. Vocês não precisam fazer gastos detalhados, por exemplo, comprar um queijo ou coisa. Você pode colocar um campo lá, gastos na semana com estoque, tá? Vocês podem simplificar. Ao vender uma pizza ou incluir adicionais na pizza, o estoque deve ser alterado. Apenas o senhor Michelangelo pode cadastrar novos tipos de pizza. E o 10º é sistema do tio do açaí. Devido à dificuldade de gerenciar os pedidos feitos em dias de muito movimento, o dono, tio Matusalém, do estabelecimento, né, resolveu solicitar uma ferramenta que possa ajudá-lo. É importante que seja possível gerar relatórios que apresentem todos os pedidos para ajudar no histórico da demanda por pedido e produto e assim ajustar o estoque com mais precisão. O sistema deve ser capaz de cadastrar, editar, atualizar, buscar, deletar e visualizar clientes, pedidos, produtos e funcionários. Buscar clientes por nome, pedidos por data, por produto ou por cliente. Gerar nota de cada pedido e gerar relatório com todos os pedidos feitos em um certo período. O período pode ser um dia, uma semana ou um mês, por exemplo. Apenas o administrador pode cadastrar novos produtos e funcionários. O 11º, galera, não é para vocês. O 11º é o que eu vou fazer durante as nossas aulas para exemplificar os conceitos de PO. É um sistema de arquivamento de documentos. A Fundação de Apoio à Pesquisa da Universidade XYZAS ainda armazena documentos em papel. Cada documento de um projeto deve ser armazenado por pelo menos 5 anos. Dessa forma, não há mais espaço em sua sala de arquivos para a inclusão de novos documentos. Por esse motivo, o presidente da fundação resolveu encomendar um software de gerenciamento de documentos. Portanto, sua missão é desenvolver esse software. O software deve ser capaz de cadastrar, remover ou alterar projetos, documentos, responsáveis, funcionários, buscar documentos por projeto, por data ou por responsável. Apenas o responsável do projeto é capaz de alterar seus dados. Gerentes têm acesso a todas as funcionalidades. E com isso eu vou utilizar o desenvolvimento desse sistema para mostrar para vocês o passo a passo, mostrar as técnicas de orientação a objetos, explicar para vocês como é que a gente organiza um software de médio porte, a gente precisa separar esse software, criar pacotes, módulos e camadas, e eu vou mostrar tudo isso para vocês ao longo da nossa disciplina. Em relação ao sorteio, pessoal, como é que vai funcionar o nosso sorteio? Deixa eu compartilhar aqui uma lousa interativa. Eu vou aproveitar esse sorteio para mostrar para vocês a estrutura de um programa em Java. Então, eu vou fazer aqui um programinha bem simples que vai fazer esse sorteio de vocês. Agora, o que é que a gente precisa pensar para fazer esse programa? Eu tenho duas alternativas. Deixa eu abrir aqui a lousa. Para começar, vocês, alunos, estão em uma lista. Essa lista eu posso pensar como um array. E aí o array, ele tem posições. Em Java, pessoal, assim como no C e C++, que vocês já viram, o array ele começa na posição 0 e vai até a posição n-1, sendo n o tamanho do array. Então, se eu quero um array de tamanho n10, ele vai de quanto a quanto? 0 a 9. De 0 a 9. Perfeito. Então, a primeira coisa que eu vou ter é um array que representa cada um de vocês. Vocês são 53 alunos. Vejam que aqui ao lado do número de vocês, ao lado do nome de vocês, tem um número. Isso significa que cada posição do array vai ser um de vocês. Se eu tenho 53 alunos, eu quero um array de tamanho 53, tá certo?
Um array de tamanho 53, ele vai do 0 ao 52. Confere? Isso. Exatamente. Até o 52. Então, eu vou fazer o sorteio, e aí o que eu vou sortear, na verdade, eu vou sortear um número de 1 a 10 que representa os projetos. Então, o que eu quero fazer é sortear um número de 1 a 10 para cada um desses elementos do array. Então, na posição 0, eu vou sortear um número de 1 a 10 e vou jogar na posição 0. Depois eu sorteio outro número de 1 a 10, coloco na posição 1. Depois na posição 2 e assim sucessivamente. De tal forma que, vamos supor que na posição 0 eu sorteei o número 2. Isso significa que o aluno número 1, ele vai ficar na equipe que vai desenvolver o trabalho 2. Tem um porém, pessoal. Como eu vou sortear, como vai ser aleatório o número que eu vou escolher, uma escolha aleatória, ela pode se repetir. Então, pode acontecer de, por exemplo, 6 de vocês ficarem com o número 2. Se 6 de vocês receberem o número 2 no sorteio, a gente vai fazer o seguinte, combinado. Os 3 primeiros serão uma equipe que vai desenvolver o projeto número 2, e os próximos 3 vão ser outra equipe que vai desenvolver o projeto número 2 também. Certo? Os primeiros são uma equipe e os próximos são outra equipe. Dado a aleatoriedade, ainda pode acontecer de vir, por exemplo, um sétimo que seja sorteado com o número 2. Como nós temos 10 projetos e as equipes serão de 3 alunos, se os projetos não se repetirem, eu conseguiria atender 30 alunos. Com os projetos se repetindo, eu consigo atender até 60 alunos. Isso significa que eu vou limitar o meu sorteio a repetir, no máximo, 6 vezes o mesmo número. E aí, como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar uma artimanha de contagem. Eu vou criar um segundo array, que, na verdade, é um array de projetos. Então, ele vai ter 10 posições. Eu não fiz 10 aqui não, mas suponho que ele tem 10 posições. E aí, quando um número for sorteado, vamos supor que eu sorteei o número 2. Eu venho aqui na posição 2 desse array e digo que ele foi sorteado uma vez. Na segunda vez que o número 2 for sorteado, eu aumento aqui mais 1. Então, vai ficar 2 vezes sorteado. E assim sucessivamente. Quando eu tiver 6 vezes sorteado aqui, se sortear mais um 2, eu vou verificar isso daqui e não vou alocar o trabalho que foi sorteado como 2 para o aluno que deveria receber esse trabalho. Eu vou fazer um novo sorteio até encontrar um número que não foi sorteado 6 vezes ainda. Então, para começar, pessoal, eu vou criar uma classe em Java. Vocês lembram que eu uso o Vim? Então, eu começo colocando o Vim e vou batizar essa classe. Eu vou fazer a classe sorteio. Se é uma classe em Java, ela tem que ter a extensão .java. Gabriel, toda classe em Java precisa ter a extensão .java? Precisa, essa parte é obrigatória. Comecei o meu Vim, eu vou entrar no modo de inserção, apertei o I. Em Java, para eu fazer qualquer programa, primeiro eu preciso ter uma classe. Gabriel, a gente começou a disciplina agora, eu nem sei o que é uma classe. Abstrai. Nesse momento, você não precisa entender, eu só quero mostrar a estrutura de um programa em Java. Então, eu vou fazer qualquer programa em Java, eu preciso ter pelo menos uma classe. E para fazer uma classe, eu começo com a palavra reservada class. Em seguida, eu vou batizar essa classe, eu vou dar um nome para ela. Nossa classe é para sorteio, então eu vou dar o nome dela de classe sorteio. Nessa classe de sorteio, eu vou fazer um sorteio aleatório. Então, a aleatoriedade ela vai vir de uma outra classe Java chamada random. Essa classe Java ela já está na API. Se ela está na API, significa que o pessoal responsável pelo Java implementou essa classe, ela faz parte da minha biblioteca e eu posso usar à vontade. Para que eu use uma classe que não fui eu que fiz, que não está na mesma pasta do meu projeto e que, por exemplo, veio da API Java, na verdade eu posso importar classes que eu fiz, mas estão em outras pastas, tá? Também abstrai esse negócio. O importante é que você precisa saber que você pode usar outras classes que vêm de outros lugares, que vêm da API do Java ou de outras
de outros diretórios do seu sistema operacional. Então, para você importar uma classe e poder usar as funcionalidades dela, você vai usar a instrução import. Aqui eu quero importar uma classe que está no pacote Java. Além de estar no pacote Java, ela está no pacote útil, e o nome da classe é random. Toda instrução em Java precisa ser finalizada com ponto e vírgula, certo? Em Java, assim como em C, a execução de qualquer código se inicia pelo método main. Só que o método main do Java, ele tem uma estrutura obrigatória, ele não é tão fácil quanto fazer um int main. O método main do Java, ele tem um nomezinho, uma frase para você criar ela, que eu sinto até vergonha quando eu vou falar para vocês, porque vocês que vêm do C, vocês acham grande. Mas, obrigatoriamente, o método main precisa ser um public, static, void, main, e precisa ter um argumento chamado string args. Na verdade, o nome do argumento não precisa ser obrigatoriamente args, tá? Eu posso colocar A, B, C, mas, enfim, o padrão de como a gente começa é assim. Oi? Mas nem com a ideia não já sai pronto, não? Ou alguma coisa? Sim, tá a ideia é maior? cria. Ah, A ideia ótimo. é cria, mas vai botar esse nome. Entendi, Certo? entendi. Então, vamos lá. Momento decorar. Como é que é o método main em Java? Public, static, void, main, string args. Em Java, aí, a coisa como linda. você, galera, a gente precisa das chaves para abrir blocos de construção. Então, a minha classe, ela é tudo que começa nessa chave de abertura e vai até essa chave de fechamento. Da mesma forma, se eu quero criar um método main, eu vou colocar um conjunto de instruções nesse método main. As instruções do método main, elas vão se iniciar nessa chave e vão até essa chave aqui de fechamento. Eu posso começar aqui o meu método main colocando as variáveis que eu vou usar nesse sisteminha aqui de sorteio. Nós já vimos aqui que eu vou precisar pelo menos de 2 arrays. Um array de alunos e um array de projetos. Então, vamos descrever esses arrays aqui. Os dois são de inteiros, porque eu vou sortear números. Então, o primeiro é int. Eu preciso dizer que é um array, ó. Essa colchete, é um colchete, né? Esse colchete aqui é para indicar para o Java que é um array e é um array de alunos. Para criar esse array de alunos, eu preciso reservar a memória para ele. No Java, a gente faz isso com new. Então, eu vou usar new int. O meu array de alunos, ele tem tamanho 53, como a gente já tinha conversado. Eu tenho também um array que é para os meus trabalhos, né? Aí eu vou criar também o meu array de projetos. Ah, professor, é um array, você disse, tem que ter a chave. Vejam que a chave ela pode vir antes do nome da variável ou após o nome da variável. Da mesma forma, eu preciso colocar o new int. Ela vai... Eu tenho 10 posições, né? São 10 projetos, vai de 0 a 9. Aqui nesse meu projeto, como eu vou buscar aquela condição para saber se eu aceito alocar um projeto para um aluno ou não. E aí, galera, como eu quero controlar a quantidade de vezes que o número vai se repetir, para me ajudar a controlar, eu vou criar 2 variáveis. Eu vou criar uma variável int sorteio, que quando eu sortear algum número, vai primeiro para essa variável, para depois eu fazer algumas coisas com ele. E eu quero criar uma variável que eu vou chamar, uma variável booleana, que eu vou chamar de keep trying, ou continue tentando. Eu vou inicializar keep trying com true. Na verdade, galera, tem várias outras formas até mais fáceis de fazer isso, tá? Eu escolhi essa forma de fazer porque eu já consigo dar uma pincelada para vocês de alguns recursos do Java, como, por exemplo, arrays, que se eu utilizasse outras formas para fazer esse sorteio, por exemplo, eu não utilizaria. Então, foi meio estratégico aqui. Aí, eu vou começar aqui criando, utilizando essa classe random. Em Java, eu vou falar para vocês daqui a pouco as diferenças entre classes e objetos. Mas isso aqui que a gente está definindo, como eu disse que o nome disso aqui é uma classe, vocês já sabem que é uma class. Isso aqui que eu estou importando é uma class. Eu não consigo usar uma class no código. No código, eu preciso usar objetos. Por isso que é a orientação a objetos. Para criar um objeto, eu preciso dizer qual é o tipo do objeto. Eu vou criar um objeto do tipo random. Horrível aqui.
random. Um objeto, nesse momento, vocês podem pensar nele neste momento. Primeiro dia de aula, assim, com alguma prática. Então, nesse momento, vocês pensem num objeto como uma variável. Ela é de um tipo. Só que o tipo da variável de um objeto é um tipo class, certo? É uma class. Aqui eu estou criando a class sorteio. Alguém lá do Java já criou a class random. Então, eu vou criar um objeto do tipo random. Eu vou chamar esse objeto de gerador, porque ele vai gerar números aleatórios. Do jeito que eu precisei de espaço de memória aqui para o meu vetor, eu preciso de um espaço de memória para o meu objeto. E aí eu uso new e vou usar uma coisa chamada construtor, que eu vou detalhar também mais adiante, mas tem o mesmo nome da classe e tem os parênteses de um método, tá? Mas é um construtor. Não precisam entender o que é agora. De novo, hoje eu estou fazendo essa brincadeira aqui só para mostrar para vocês a estrutura de um código Java. Ainda assim, é bom que vocês entendam boa parte das coisas. Aqui eu estou criando um objeto chamado gerador. Eu vou usar esse objeto para que ele me dê números aleatórios. Como é que ele vai gerar? Não me interessa. Essa é outra das belezas de orientação a objetos. Você pode usar objetos de classes feitas por milhares de desenvolvedores e você não precisa conhecer como essa classe foi feita. Você só precisa usar o objeto e tá de boa. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui um for, que é do mesmo jeito do for que vocês fazem lá, que vocês faziam em C++, que é para eu percorrer esse array aqui de vocês, o array de alunos. Se é para percorrer o array de alunos, então eu tenho um índice que começa em 0, esse i vai até 53, não incluindo 53, porque lembrando, o nosso array tem 53 posições, mas vai de 0 a 52. E o i vai aumentando de 1 em 1. O que é que eu vou colocar nesse for? Nesse for é onde eu vou fazer a mágica. O que é que eu quero? Quando eu entrar no for, o meu i está na posição 0. Então, eu entrei no for a primeira vez, eu quero sortear algum trabalho para o aluno que estaria naquela posição 0, que é o meu primeiro aluno. Na próxima vez que eu entrar no for, eu quero sortear um trabalho para o aluno que está na posição 1. Nas primeiras 6 vezes que eu entrar no for, com certeza não vou ter problema, porque eu posso ter 2 grupos com o mesmo trabalho. Então, eu posso ter até 6 alunos com o mesmo trabalho. Mas a partir da 7ª vez que eu entro nesse for, pode existir um conflito. Imagina que por algum... Oi. Pergunta aqui no chat, perguntando se não precisa declarar o tipo do i. Boa. Bem lembrado. Precisa sim. E aí a gente entra naquele velho lance. A primeira vez que a gente escreve o código, a gente sempre esquece alguma coisa e dá erro de compilação. Ninguém compila de primeira. Ninguém. Bem lembrado. Mas para não perder a linha de raciocínio. Na 7ª vez que eu entro aqui nesse for, eu posso ter um conflito. Por algum acaso do destino, o random ele pode ter gerado 7 vezes o mesmo número. Então, se gerou 7 vezes, eu não vou atribuir o número ao aluno número 7, o mesmo número que foi gerado. Então, eu vou ter que gerar um outro número. Por isso, eu vou fazer aqui um while, que ele vai rodar enquanto keep true. Keep true começou com true. A primeira vez nesse while, nesse for, esse while vai ser executado. E aqui nesse while eu vou fazer a brincadeirinha de sortear. Eu vou fazer sorteio, que é essa minha variável aqui, vai receber gerador.nextInt. Detalhe, galera, quando eu não passo parâmetro aqui para o meu random, o Java ele vai gerar os números aleatórios com base no horário. Então, em cada horário, ele vai gerar números aleatórios diferentes. Eu posso definir aqui uma chamada semente, ou seed, que seria algum número aqui, para ser a base de geração dos meus números aleatórios. O que vocês querem? Que eu use uma semente ou que eu deixe o Java gerenciar isso? Então, me digam números aqui para eu usar como semente. Vocês que escolheram a própria sorte de vocês. Então, eu vou gerar números aleatórios, só que eu preciso gerar esses números aleatórios em um certo intervalo. O meu intervalo, eu tenho 10 trabalhos, então eu quero gerar números aleatórios no intervalo de 10. Então, se eu estou gerando no intervalo de 10, o Java ele provavelmente vai gerar para mim números aleatórios de 0 até 9. Existe um trabalho 0? Não. Não. Então, eu vou somar um aqui. Porque aí, se ele sortear 0, é o trabalho 1. Se ele sortear 9, é o trabalho 10. Então, não tem erro.
ok? Uhum. Aí agora eu vou fazer justamente a parada de contar quantas vezes um número foi sorteado. Eu vou fazer aqui, ó, projeto de sorteio. Por que projeto de sorteio? O número que foi sorteado, quantas vezes ele for sorteado, eu vou entrar na mesma posição desse vetor aqui. Então, por isso que é projeto de sorteio. Agora, vejam que o meu vetor ele tem 10 posições, mas ele vai de 0 a 9. Então, se eu somei aqui um no sorteio, eu vou procurar, vou tentar acessar em algum momento, possivelmente, a posição 10 desse vetor, e vai dar pau. E eu nunca vou acessar a posição 0 dele. Então, o que é que eu preciso fazer aqui na hora de acessar o projeto? Decrementar 1. Tirar um que eu coloquei lá em cima. Você poderia também não adicionar esse 1 agora e adicionar um só quando fosse armazenar lá em alunos. Dá certo também. Foi você que falou, Davi? Foi, Davi, eu que falei. É porque se também se decrementar agora, quando for o 0, talvez dê erro, né? Isso. Mas assim funciona também. Então, vamos continuar. Eu vou somar mais um, né? Então, vou pegar o valor que já tinha em projeto de sorteio menos 1 e vou somar 1. Na primeira vez que eu rodar e algum número for sorteado, eu tinha 0 em projeto de sorteio menos 1, somei mais 1, ficou 1. Na segunda vez que o número for sorteado, eu tinha 1 aqui, somei mais 1, ficou 2. E assim sucessivamente. Então, o meu projeto de sorteio menos 1, ele vai sempre armazenar a quantidade de vezes que o número foi sorteado. Então, antes de alocar algum número sorteado, que seria algum projeto, para algum de vocês, eu preciso fazer a verificação se esse projeto não já foi sorteado muitas vezes. Então, eu vou fazer projeto de sorteio menos 1, se ele é menor ou igual a 6. Porque aí, se ele for 7 vezes sorteado, eu já não entro aqui. Mas, se ele foi sorteado pela 6ª vez agora, eu vou aceitar e vou colocar alunos I, que é a posição aqui que eu estou sorteando, não sei que número é, algum número de 0 a 53. Então, seja você quem for que recebeu esse número de sorteio. Se esse número ainda não foi sorteado mais do que 6 vezes, você vai ser o cara que vai ficar com esse projeto. Então, você vai receber sorteio. Para que eu não fique tentando sortear novamente, eu preciso fazer keep true ou keep trying receber false. Blocos, ó. Eu tenho o meu bloco do while, que vai daqui até aqui. Eu tenho o meu bloco do if, que vai daqui até aqui. E eu tenho o meu bloco maior do for, que vai daqui até aqui. Na primeira vez que eu alocar um projeto para alguém, o keep trying vai receber false. Então, na segunda vez que eu entrar no for, eu já não entro mais nesse while. Se eu não entrar mais no while, eu não faço mais nenhum sorteio. Então, o que é que eu preciso fazer? Terminei o while, keep trying, recebe true, para que na próxima interação do for, próxima vez que o for iterar aqui, aí eu entro novamente aqui no meu while. Terminei meu for, eu suponho que terminando o for eu consegui alocar vocês em cada um dos projetos, agora eu preciso printar isso na tela. Vou fazer um outro for aqui, de int j igual a 0, j menor que 53, j++, para mostrar a vocês na tela. O comando para printar alguma coisa na tela no Java, ele também tem algumas partes, né? Ele não é um comando tão simples quanto o do C, que é só um printf, por exemplo, ou um cout. Aqui a gente vai fazer system.out.println. Tudo isso aqui tem um objetivo. Esse system aqui ele tem um significado, esse out tem um outro significado, e o println ele é um método. O significado dessas outras partes aqui eu vou explicar para vocês ao longo da disciplina. De novo, vamos focar na estrutura e tentar aprender esses comandos básicos. Na hora de printar... Oi? Quando a gente estiver utilizando o Vim, a gente vai ter sempre que escrever tudo, porque, por exemplo, na ideia, eu botava só swap e dava um tab, aí já ia direto. O site tem alto. Justamente por essas vantagens da IDE,
que eu gosto que na primeira unidade vocês utilizem um editor de texto para que vocês se acostumem a escrever, porque sem escrever vocês não vão memorizar os comandos. E assim, entender a lógica do sistema, entender os conceitos da linguagem é uma coisa que não precisa de memorização, é entendimento. Mas os comandos sintáticos, as palavras reservadas, querendo ou não, é memorização. E para memorizar mais fácil, o ideal é escrever. Querendo ou não, para dominar uma linguagem, a gente precisa memorizar essas palavras. E justamente por isso eu evito a IDE na primeira unidade. O que tiver aqui nesses parênteses é o que eu quero mostrar na tela. Eu quero mostrar na tela algum número de aluno, então algum aluno. Tudo que eu vou printar, o print ln, ele recebe como parâmetro um string. Em Java, se eu coloquei alguma coisa entre string, desculpa. Em Java, se eu coloquei alguma coisa entre aspas, é porque é um string. Mas eu quero concatenar aluno com o número do aluno, que é justamente o J aqui, com J. Como é que eu concateno uma string com um número em Java? Em Java, se eu utilizar o mais e o Java identificar que um dos operandos é uma string, ele vai converter esse inteiro para string e vai concatenar as strings. Só que vejam que o J, ele é 0. Então, eu não quero aluno 0. Eu quero aluno 1. É o J mais 1, é o 0. E por aí sucessivamente. Só que como o Java vai ver que isso aqui é um string, e quando ele vê o mais, ele vai transformar essas duas coisas em string para concatenar, eu vou deixar essas duas coisas aqui entre parênteses. Porque aí o parêntese, ele adiciona precedência. Primeiro o Java vem, faz essa soma, J mais 1, depois ele vai somar a string com esse inteiro. E aí ele transforma o resultado dessa soma no string, e aí sim concatena. E eu não quero parar por aqui. Eu quero ainda fazer uma soma, porque eu quero saber qual é o trabalho que você vai ter. Então, você vai ter o trabalho, ou projeto, de número, mais... E o número do seu projeto está exatamente dentro de alunos. E vai ser a sua posição. Você que é o cara J aqui, você vai receber o trabalho da posição J. E aqui dá certo. Aqui não precisa ser mais um, porque uma coisa é o que eu quero mostrar. Outra coisa é o que eu vou acessar no array. O aluno que está na posição 0 do array, ele é o aluno 1. O aluno que está na posição 1 do array, ele é o aluno 2. O aluno que está na posição 3 do array, ele é o aluno 4. E assim sucessivamente. Então, eu espero que apareça em cada linha da tela aluno, o seu número e o projeto que você foi sorteado. No Java, eu posso usar também o print, em vez do print line. Só que o print, ele coloca tudo numa mesma linha. Quando você coloca o ln, ele printa uma linha e quando for e salta para a próxima. E aí, quando for no próximo for, quando ele for printar, fica um embaixo da outra. Agora, a gente vai tentar compilar. Geralmente, quando a gente tenta compilar a primeira vez, dá erro. Mas antes disso, a gente precisa salvar e sair, ó, .wq. Ah, professor, você mostrou um setup bem legal aqui para o Vim. Eu não configurei meu setup porque era um código bem simples, a gente vai saindo mesmo para ver como é que fica. Então, saí, salvei, vou tentar compilar. Para compilar um programa em Java, eu uso o comando javac. Eu preciso colocar aqui o que eu quero compilar, que é sorteio.java. Aí a gente começa a torcer para Deus tentar ajudar e compilar o código. Por incrível que pareça, conseguimos compilar, por incrível que pareça, não, porque nós somos 54 pessoas pensando juntos, e inclusive um de vocês já me deu a dica de colocar aquele int que eu deixei passar batido. Então, deu certo. E agora, como é que a gente executa um programa em Java? Escreve Java e coloca o nome do programa sem a extensão. Quando o Java compila, eu disse para vocês na aula passada, eu acho que eu dei essa palhinha, que o Java não cria código de máquina, não cria um binário. Ele cria uma coisa chamada bytecode. O bytecode fica numa coisa chamada... O bytecode fica num arquivo com a extensão .class. Na hora de executar esse código na máquina virtual, basta usar o comando Java e escrever sorteio, que é o nome da minha classe. Não precisa colocar a extensão .class. Inclusive, se colocar a extensão .class dá erro, é só sorteio.
E aqui ele fez sorteio. Vamos fazer um teste, ver se a gente não tem mais de 6. Pegar o 2. 2 apareceu uma vez, 2 vezes. Apareceu 3 vezes. 4 vezes. 5 vezes. 6 vezes. Vale, meu Deus. Opa, deu certo. 6 vezes. Vamos pegar o 9. O 9 apareceu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Tá rápido aqui. 5 vezes, 6 vezes. Então dá para confiar, né? Tá ok? Então eu já vou salvar isso daqui, que isso aqui é a alocação de vocês em equipes e trabalhos. Pois é isso, meus queridos alunos. Espero que vocês tenham gostado do sorteio. Os imprevistos acontecem, mas eu tenho certeza que vocês têm todas as capacidades e sobrando ainda para suplantar todas as dificuldades. Grande abraço e até a próxima aula.